Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, vamos agora para a aula de matemática, tá? Então, a gente vai continuar o conteúdo de estatística. Hoje a gente vai falar sobre medidas de posição, média aritmética simples, média aritmética ponderada e média na tabela. Primeiro eu vou começar aqui com medida de posição. No oitavo ano, você estudou que as medidas de posição nos fornecem o comportamento de um conjunto de dados. Eles possibilitam, por exemplo, determinar se um valor está localizado entre o maior e o menor valor do conjunto, ou ainda se está no centro do conjunto de dados. Por isso, as medidas de posição, média, moda e mediana, também são conhecidas como medidas de tendência central. Nesse capítulo, ampliaremos nossos estudos sobre essas medidas. Então, iniciando aqui, o que é média aritmética simples? Basicamente, é essa formulazinha aqui, ó. A gente tem média aritmética, que é igual a soma de todos os termos, dividido pela quantidade de termos. A média aritmética, ela é bem simplesinha, né? É o conjunto de quociente da adição dos termos de um conjunto de dados pela quantidade de dados. Então, você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que você somou. Assim, a média aritmética simples do conjunto. 34, 23, 41, 19 e 10. Então, a gente quer saber qual que é a média aritmética desse conjunto de dados aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 números. Como é que a gente faz isso? A gente tem que média aritmética é igual a soma todos esses termos, então 34 mais 23 mais 41 mais 19 mais 10, dividido pelo número de termos, são 5 termos, então dividido por 5. Isso dá 127 dividido por 5, que é igual a 25,4. Ou seja, a média aritmética é 25,4. Sempre vai funcionar dessa forma, é bem simplesinho, né? Depois a gente tem média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela já é um pouco diferente. É utilizada quando ocorre repetição de termos com importância relativa diferente ou pesos diferentes. Tá? O cálculo da média ponderada ocorre de maneira similar à da média simples, porém é necessário ter mais atenção na quantidade de vezes que cada termo aparece. Então, novamente, né, a gente tem uma adição de termos, só que diferente da média aritmética simples, aqui a gente tem um peso diferente para cada termo. Imagine, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com notas de prova, de trabalhos. Eles têm pesos diferentes, mas a nota que eu dei lá fosse sempre de 0 a 100. Só que daí você tem que de 0 a 70 é nota de prova e os outros 30 serão notas de trabalho. Se eu dei tudo nota de 0 a 100, não tem como eu pegar e dividir isso ali por 2, como eu fiz antes. Somar lá 100 mais 100 e dividir por 2, já que os pesos são diferentes. Então imagine que esse peso 1 aqui, o peso 2, seriam o 30 e o 70 lá. Entenderam? Aí aqui a gente tem, né, a adição de termos, né, média ponderada é igual a adição de termos. Então aqui ó, o peso do primeiro termo multiplicado por ele, mais peso do segundo termo multiplicado pelo segundo termo, dividido pela quantidade de termos. Tá? Aqui seria a soma dos pesos. Peso 1 mais o peso 2 mais o peso 3. Então lá seria 30 mais 70 dividido por 100 no nosso caso. Aqui tem um exercício resolvido já que dá para utilizar como exemplo. Ele é bem tranquilo para entender. Calcule a média ponderada da seguinte sequência numérica, 4, 5 e 9. Então, diferente da média simples, que seria pegar 4 mais 5 mais 9 e dividir por 3. Agora a gente tem peso diferente para cada um desses termos. A gente tem pesos 2, 3 e 6 respectivamente. Resolução. Calcular a média ponderada, nesse caso, significa que estamos calculando a média aritmética simples da sequência 4, 4, 5, 5, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Por quê? Porque aqui ele tem esses pesos. Então é como se a gente fizesse 2 vezes 4, está aqui. 3 vezes o 5, está aqui. E 6 vezes o 9, está aqui. Ou seja, o termo 4 aparece 2 vezes, o termo 5 3 vezes e o 9 6 vezes. Como a média simples é a soma de termos dividida pela quantidade, temos
Então aqui a gente tem, né, 2 vezes 4, mais 3 vezes 5, mais 6 vezes 9, dividido por 2 mais 3 mais 6, que é a soma dos pesos. Então você soma os pesos e coloca aqui embaixo. Resultado, né, a gente calcula da mesma forma, né? Calculou as multiplicações aqui, somou 77 dividido por 11, média ponderada igual a 7. Entenderam? Aí a gente tem alguns exercícios aqui que eu vou deixar para vocês resolverem. Vou descrever lá. Aí depois a gente tem média na tabela de frequência. O que é diferente dessa tabela ou o que isso tem de diferente? Agora a gente já trabalha com um número de dados em que eles já estão organizados de forma diferente. A gente não pega diretamente o valor. É como se a gente já tivesse uma organização. Por exemplo, que nem nessa tabela aqui. Considere uma pesquisa realizada em uma cidade com o objetivo de determinar a quantidade de filhos por família. Os resultados colhidos foram tabelados a seguir. Então a gente tem quantidade de filhos por família, número de filhos, 0, 1, 2, 3 até o 5, e número de famílias. Se quisermos determinar a quantidade média de filhos por família, como é que a gente já pode ter uma ideia de como calcular isso aqui? A gente quer saber a quantidade média de filhos por família. Aqui a gente tem o número de famílias, aqui a gente tem o número de filhos. Só que eles não estão prontos, né? Não tem como pegar isso daqui e dividir somente. Pegar, já que eu tenho o número de filhos por quantidade de família, só pegar e dividir. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais, né? Porque eles já estão organizados em tabelas aqui. Se eu pegar, somar isso daqui e dividir por isso daqui, ou o contrário, não dá certo. Como é que a gente pode fazer? Se quisermos determinar a quantidade média de filhos por família na cidade, devemos adicionar a quantidade total de filhos e dividir pela quantidade total de famílias. Sim, mas e como é que a gente faz isso? Aqui no primeiro caso, né, a gente vai ter que fazer a multiplicação, porque a gente quer saber a quantidade de filhos. Então, como é que faz para saber a quantidade de filhos? A gente vai multiplicar o número de filhos pela quantidade de famílias que tem esse número. Então, aqui, número de filhos 0, tem 10.100 famílias. Então, não tem nenhum filho. Então, logo, isso aqui vai dar 0. 1 vezes 12.350, 2 vezes 15.005, está aqui. 3 vezes 9.010, está aqui. 8.000 vezes 4 e 1.050 vezes 5. Então, a gente já sabe a quantidade de filhos. Total de famílias, a gente soma isso daqui. Soma todas as famílias, né? Aí divide, né? Tem quantidade de filhos dividido pelo total de famílias. Isso vai dar uma média de 1,92. Por que deu uma média tão baixa assim ainda? Que aqui, ó, a gente tem uns lugares, né, que não tem filho ou tem pouco e ainda assim tem bastante famílias. Por isso acabou dando um número baixo aqui. Desse modo, as famílias dessa cidade possuem em média entre 1 e 2 filhos. Perceba que o cálculo da média dos dados agrupados em uma tabela de frequência nada mais é do que a média ponderada pelas frequências de cada uma das classes. Na verdade, é a média ponderada, né? Cálculo de média ponderada, a única coisa a gente tem que interpretar, saber, por exemplo, multiplicar esse daqui por esse por esse, para saber a quantidade de filhos. E depois dividir pelo número de famílias, que seria só somar isso aqui. Aí, depois, aqui ele dá mais uma explicada, né? Agora observe, é outro exemplo. Agora observe a tabela a seguir. Ela contém a altura dos alunos da turma do 9º ano. Então, a altura dos alunos, altura em centímetros, só que agora ela é dada em intervalos. Lembra lá, a gente já fez um exercício assim, que varia de 150 a 155, todos que estão nesse intervalo. Tem 2 alunos. Daí de 155 até 160, 5 alunos, e assim por diante. Aqui é o total de alunos. Note que como as alturas estão agrupadas em classes de intervalos numéricos, não sabemos a altura exata de nenhum aluno da sala. Não é possível saber qual é a altura de cada pessoa que pertence à classe 150 até 155. Exatamente a gente não sabe, né? Só que a gente sabe que tem 2 alunos que têm entre esse intervalo, estão nesse intervalo. Então, da mesma forma assim para os outros, né? Quando trabalhamos em uma tabela no qual os dados estão agrupados, não conseguimos determinar o valor exato da média, mas podemos aproximá-lo considerando que a média de cada classe é o valor para a frequência. No caso do exemplo, a amostra será considerada da seguinte maneira.
Então, a gente vai ter duas pessoas com 152,5. Então, a gente tem duas pessoas. E por que 152? A gente faz uma média desses 150 até 155. Tá? Vai fazer uma média de cada intervalo. Então, a média de 150 e 155, 152,5. De 155 até 160, vai dar 157,5. E assim por diante. Então, vão ter duas pessoas que vão ter 152,5. É óbvio, né, que isso daqui não é exato, como estava escrito acima, né? Assim, estimamos a seguinte média da altura desse grupo. Adição das alturas, então a gente vai colocar quantos alunos tem multiplicado pela altura. Então, tem 2 alunos que tem 152,5. 5 alunos tem 157,5. E assim por diante. Depois, aqui embaixo, é o total de alunos, que vai ser os 30, né? Tem 30 alunos no total. 2 mais 5 mais 20 mais 3. Fazendo as contas, a média vai dar 161,5. Da mesma forma que fizemos para a quantidade de filhos, podemos determinar a média organizando os dados na tabela. Primeiro, adicionamos a coluna média da classe, depois a coluna média frequência. Então, aqui a gente tem a altura, né, em intervalos, depois número de alunos, a frequência, quantos alunos tem que estão dentro dessa altura, a média da classe, que seria a média de cada intervalo, né, de 150, 155, dá 152, é aquele cálculo que a gente já fez. E daí, média vezes a frequência. A média seria 2, 5, 23, vezes... quer dizer o contrário, né? 2 aqui seria a frequência, quantidade que tem, vezes 152, que foi a média que a gente calculou, a média de cada intervalo. Aqui, por que a gente divide por 2 e não pelo número de alunos? Porque a gente só quer saber a média desse intervalo aqui. Se a gente está dizendo que eles têm de 150 a 155, só que a gente não sabe exatamente quanto que eles têm, que valor que você pode colocar? Então, a gente faz uma média desses dois e vai dar 152,5, 157,5 e assim por diante. Então, aqui a gente fez a multiplicação, dá 305, 787, 3.250, 502,5. No total, 4.845. Depois a gente só faz a divisão, né? Esse número, 4.845, dividido pela soma de alunos de cada classe, né? De cada classe. Aí 2 mais 5 mais 20 mais 3 vai dar os 30 alunos, que é o meu total. Então a gente tem que média esses 4.845, que a gente fez o cálculo acima, dividido por 30, 161,5. Aí também tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou deixar lá descrito e depois a gente continua com esse conteúdo de mediana, moda. Então, daí por hoje é só isso, pessoal. Até a próxima aula. Façam todos os exercícios, postem lá no Ava. Valeu, tchau, tchau.